Boa noite. Nosso trabalho de metrologia é sobre os termoigrômetros e nosso grupo é composto por mim, Lohane, e pela Sara. O termoigrômetro possui seu nome bem autoexplicativo. O termo termo se refere à temperatura, enquanto o higro tem origem grega e significa umidade. Esse aparelho de medição tem como finalidade reunir em apenas um aparelho as funções de medir a umidade relativa e a temperatura de um certo local. Suas aplicações são diversas. Eles podem ser usados para estudos do clima, indústria alimentícia, incubadoras farmacêuticas, enfim, para qualquer lugar em que é necessário um controle dessa umidade relativa do ar e da temperatura. Ele possui um modo de uso bem simples, basta posicioná-lo no ambiente em que vamos fazer a medição de temperatura e umidade, e ele vai automaticamente gerar os números no visor. Alguns ainda possuem um fio com um sensor em que é possível fazer a medição do ambiente interno e posicionar esse sensor no final do fio no ambiente externo. Então, teremos a medição de temperatura e umidade interna e externa. É muito importante não afetarmos o sensor com a nossa própria respiração, porque o ar respiratório é úmido e pode adulterar o resultado da medição. Então, é importante manter uma distância do termoigrômetro. Os termoigrômetros mais comuns utilizados são os de lítio, né? Ao entrar em contato com ar, a substância de lítio tem o seu potencial de condutividade modificado e, com isso, consegue detectar a quantidade de umidade presente no ambiente. A gente possui duas versões de termoigrômetros, a analógica e a digital. A digital é a mais precisa e de mais fácil de manuseio. Alguns termoigrômetros utilizam materiais orgânicos, como cabelo humano, que se dilata ou se contrai com a variação da umidade atmosférica, e através dessa dilatação, um ponteiro muda e é possível medir a umidade relativa do ar. Cada modelo ou aparelho funciona com uma faixa de medição diferente. A gente usou um exemplo de um analógico, que ele tem a faixa de medição dele de 0 a 50 graus Celsius, ele tem o erro de mais ou menos 1 grau Celsius para todas as temperaturas, ele mede a umidade relativa com a faixa de 10 a 99%, ele tem o erro de mais ou menos 5% na faixa de 25% a 75% e mais ou menos 6% para o restante da faixa. As fontes de erro de um termoigrômetro são as fontes de erro que afetam a maioria dos instrumentos de medição, na verdade, todos os instrumentos de medição, que é a quantidade de leitura, a resolução e a calibração. Com isso, a gente finaliza o nosso trabalho sobre termoigrômetro.